Albert Camus, O Estrangeiro. Prefácio. O Estrangeiro, tragédia solar. Passados 70 anos de sua publicação, O Estrangeiro, de 1942, continua sendo um dos livros mais enigmáticos da literatura francesa do século XX, ora assimilado às vanguardas, ora definido como o primeiro romance clássico do pós-guerra, nas palavras de Roland Barthes. Por um lado, o romance de Albert Camus inaugura uma espécie singular de escrita transparente, neutra, tão distante das coisas que descreve quanto o personagem que habita suas páginas. Mel Salt é um funcionário de escritório na cidade de Ergel que assiste indiferente ao enterro da mãe, para em seguida se enamorar de um ex-colega de trabalho e se deixar envolver numa trama de vingança amorosa que lhe é inteiramente alheia, mas cujos casos o levarão a cometer um assassinato. Estamos diante de uma consciência esvaziada, estranha ou estrangeira a tudo que vive no tempo presente e na recusa de estabelecer nexos entre a gratuidade dos fatos. Esse novo tipo de herói, ou, no caso, de anti-herói, pelo caráter banal de sua existência nua, antecipa em 2 décadas o novel roman de Alain Robbe Grillet e Claude Simon, com seus enredos confinados na descrição fenomenológica das coisas e em ações que rejeitam determinadas ações sociais ou explicações de ordem psicológica. Por outro lado, o livro tem um enorme rigor estilístico, uma atenção obsessiva para que nada escape ao movimento de escrita que conduz à soma arregimentada de acasos a seu destino final, como se uma fatalidade mítica governasse as peripécias de Meursault. O clímax do livro é o assassinato do árabe na praia, cometido sem qualquer premeditação e ditado por um impulso que tão pouco pode ser atribuído a um colapso da consciência. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se reteçou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu. Toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, no silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então, atirei 4 vezes ainda um corpo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse
4 batidas secas na porta da desgraça. A imagem bíblica das labaredas descendo dos céus como um castigo, as batidas na porta do destino, a rubris negra desmedida, excesso do herói que desafia os interditos da comunidade, são elementos que associam o estrangeiro ao andamento de uma tragédia em que, no dizer de Barthes, o fogo solar funciona com o rigor da necessidade antiga. Soma-se a isso o fato notável e que oferece uma dificuldade secreta quase imperceptível neste livro de aparente simplicidade, de que é o próprio Meursault quem conta suas desventuras e de que essa narrativa cria uma espécie de dissonância interna. Cada capítulo se inicia como as páginas de um diário, escrita no tempo presente de frases cumulativas. Ou seja, ele não se põe a narrar após o assassinato, durante o ócio carcerário em que espera seu julgamento. Não narra como quem recapitula um passado que deverá conduzir ao desfecho dramático, conforme as convenções do narrador onisciente. Essa estrutura contém um paradoxo. Se antes do crime, Meursault vive na plenitude e na insignificância do instante, porque ele decide relatar no tempo presente seu cotidiano sem sobressaltos, porque resolve dar forma e sentido a uma vivência que a todo momento nos afirma o caráter amorfo da experiência, seu não sentido essencial. A força de o estrangeiro não consiste justamente no contraste do ritmo monótono de acontecimentos estanques da indiferença de Meursault, que a todo momento responde às demandas alheias com frase tanto faz, com a sequência do julgamento em que os representantes da lei querem estabelecer nexos de causa e efeito entre suas atitudes pregressas. A apatia no velório da mãe, sua ida ao cinema com a namorada logo após o enterro e o crime que ele cometeu. A pergunta é de difícil resposta, mas sugere que existe um narrador oculto que se coloca na carne de Meursault, que veste nele a máscara do mito da consciência desterrada, Barthes, encenando uma banalidade que torna mais eloquentes as consequências trágicas inoculadas nos gestos inocentes. Há uma passagem no Estrangeiro que nos oferece uma indicação sutil dessa contradição interna entre a matéria narrada e sua forma, entre a estrutura confessional do romance e a recusa de sua personagem em aceitar a lógica dos tribunais e da sociedade, recusa que atinge seu clímax com Meursault perguntando sobre os motivos que inspiraram seu ato, replica que matara o árabe, entre aspas, por causa do sol. Num dado momento da segunda parte, em sua cela, Meursault se encontra em um recorte de jornal que relata um fight drivers passado na Teclovasquia. Um homem retorna à aldeia da qual partira quando jovem. Não sendo reconhecido pela mãe, já idosa, resolve, por brincadeira, se hospedar sem se identificar no hotel que ela e a filha, irmã do viajante, mantêm.
Na calada da noite, sua mãe e sua irmã assassinam o bem-sucedido, incógnito filho para roubar seu dinheiro. Pela manhã, quando sua esposa vem procurá-lo, acaba revelando a identidade da vítima para a mãe, que se enforca, e para a irmã, que se atira num poço. Com pequenas mudanças, a crônica policial que Meursault lê na prisão é o enredo completo de O Mal Entendido, na peça que Camus publica em 1944, o que por si só mostra a circularidade de sua obra, a obsessão pelo tema da gratuidade e do acaso trágico, que reaparece na forma de citações de um livro por outro, como passagem de A Peste, em que alguém comenta nas ruas de Oran, entre aspas, uma prisão recente que alvoaçava Argel, de um jovem que mataram um árabe numa praia, fecha aspas. Irônica referência ao enredo de O Estrangeiro. O que importa aqui, porém, é o comentário de Meursault, abre aspas, por um lado era inverossímil, por outro lado era natural, fecha aspas. Diz ele sobre esse episódio tenebroso. A frase, mais uma volta no desenho concêntrico da obra camusiana, será retomada no início de A Peste, quando o narrador assim define a sua crônica sobre a cidade sitiada pela epidemia. Abre aspas. Esses fatos parecerão a alguns perfeitamente naturais e a outros, pelo contrário, inverossímeis. Fecha aspas. A oscilação entre o natural e o inverossímil define, portanto, a literatura de Camus e nos auxilia a ver no herói de O Estrangeiro uma entidade mítica nas vértices do homem comum. No primeiro romance de Camus, portanto, temos, ao mesmo tempo, um livro renovador da prosa francesa e uma narrativa clássica cujas reiterações deitam raízes no pessimismo dos moralistas franceses Pascal, Chamfort, ou num romance como A Princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, no qual Camus identificou um processo de composição que se aplica também a O Estrangeiro e consiste em expor, abre aspas, uma certa concepção de homem que a inteligência se esforça em colocar em evidência em meio a um pequeno número de situações, fecha aspas. A inteligência e o cadafalso e os outros ensaios, Record, 1998. No caso de Camus, essa concepção de homem, entre aspas, estará em toda parte, mas se torna mais explícita em um mito de Sísifo, ensaio que mostra ser o absurdo, o divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e o seu cenário, o motor de nossa obstinação de jogar uma partida que sabemos perdida de antemão. Meursault não tira conclusões dessas premissas, como ocorre com o autor de O Mito de Sísifo. O Estrangeiro não pertence ao rol dos romances filosóficos que Voltaire e Montesquieu e Sartre fizeram a glória da literatura francesa. O Estrangeiro não é, enfim, a ilustração ficcional de uma filosofia, mas formula uma sensibilidade, um sentimento de absurdo à, abre aspas, divina disponibilidade do condenado à morte, fecha aspas,
mito de Sísifo, que ressoa no grito final de Meursault, às vésperas do cadafalso, que diz o seguinte: do fundo do meu futuro, durante toda esta vida absurda que eu levara, subira até mim, através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro, e esse sopro igualava a sua passagem. Tudo o que me havia proposto nos anos não mais reais que eu vivia. Manuel da Costa Pinto, jornalista e autor de Albert Camus, um elogio do ensaio, e tal e tal. Parte 1. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Fecha aspas. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Vou tomar o ônibus às 2 horas e chego ainda à tarde. Assim posso velar o corpo e estar de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de licença a meu patrão e, com uma desculpa destas, ele não podia recusar, mas não estava com um ar muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei então que não devia ter lhe dito isto. A verdade é que eu nada tinha por que me desculpar. Cabia a ele dar-me pêsames, com certeza. Irá fazê-lo depois de amanhã, quando me vir de luto. Por ora, é um pouco como se mamãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso encerrado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Peguei o ônibus às 2 horas, fazia muito calor. Como de costume, almocei no restaurante de Celeste. Estavam todos com muita pena de mim e Celeste me disse: mãe, só se tem uma. Quando saí, acompanharam-me até a porta. Estava um pouco atordoado porque foi preciso ir à casa de Emanuel para lhe pedir emprestadas uma braçadeira e uma gravata preta. Ele perdeu o tio há alguns meses. Corri para não perder o ônibus. Esta pressa, esta corrida, os solavancos, o cheiro de gasolina, a luminosidade da estrada e do céu, tudo isso contribuiu sem dúvida para que eu adormecesse. Dormi durante quase todo o trajeto e quando acordei estava apoiado em um soldado que sorriu e me perguntou se eu vinha de longe. Respondi que sim, para não ter de falar mais. O asilo fica a 2 quilômetros da aldeia. Fiz o percurso a pé. Quis ver mamãe imediatamente, mas o porteiro disse-me que eu precisava procurar o diretor. Como ele estava ocupado, esperei um pouco. Durante todo esse tempo, o porteiro não parou de falar. Depois o diretor recebeu-me no seu gabinete. É um velhote que tem a Legião de Honra. Fitou-me com seus olhos claros, depois apertou-me a mão e conservou-a durante tanto tempo na sua que não sabia mais como retirá-la. Consultou uma pasta e disse-me: a senhora Meursault entrou aqui há 3 anos. O senhor era seu único apoio. Achei que me estava censurando por alguma coisa e comecei a explicar-lhe. Mas ele me interrompeu. Não tem de justificar-se, meu filho. Estive lendo o dossiê da sua mãe. O senhor não podia prover o seu sustento. Ela precisava de uma enfermeira. O seu ordenado é modesto e, afinal, ela era mais feliz aqui. Sim, senhor diretor, concordei.
O Senhor sabe, acrescentou ele. Aqui ela tinha amigos, gente da mesma idade, podia partilhar com eles interesses de outros tempos. O Senhor é jovem e ela certamente se sentia entediada na sua companhia. Era verdade. Quando estava lá em casa, mamãe passava todo o tempo a me seguir em silêncio com os olhos. Nos primeiros dias de asilo chorava muitas vezes, mas era por causa do hábito. Ao fim de alguns meses, teria chorado se a tirassem de lá. Tudo por causa do hábito. Foi um pouco por isto que no último ano quase não fui visitá-la. E também porque a visita me tirava o domingo, sem contar o esforço para ir até o ônibus, pegar as passagens e fazer 2 horas de viagens. O diretor continuou a falar, mas eu quase não escutava mais. Em seguida me disse: imagino que deseje ver sua mãe. Levantei-me sem nada a dizer e acompanhei até a porta. Nas escadas ele me explicou: nós a transportamos para o nosso pequeno necrotério, para não impressionar os outros. Cada vez que um pensionista morre, os outros ficam nervosos durante 2 ou 3 dias, o que torna o serviço difícil. Atravessamos um pátio onde havia muitos velhos conversando em pequenos grupos uns com os outros. Calavam-se a nossa passagem e atrás de nós as conversas recomeçavam. Dir-se-ia um parguejar abafado à porta de um pequeno prédio e o diretor disse: vou deixá-lo agora, senhor Melsalt. Estou às suas ordens no gabinete. Em princípio, o enterro está marcado para as 10 horas da manhã. Pensamos que o senhor podia, assim, fazer o velório da falecida. Uma última coisa. Parece que sua mãe expressou muitas vezes aos amigos o desejo de ter um enterro religioso. Assumi a responsabilidade de providenciá-lo, mas queria colocá-lo a par. Agradeci. Mamãe, embora sem ser ateia, nunca pensou em vida na religião. Entrei. Era uma sala muito clara, caiada, de branco, com uma clarabóia. Estava mobiliada com algumas cadeiras e cavaletes em forma de X. 2 deles, no meio da sala, sustentavam um caixão fechado. Viam-se apenas parafusos brilhantes, mal colocados, destacando-se. Perto do caixão estava uma enfermeira árabe de bata branca com um lenço bem colorido na cabeça. Neste momento, atrás de mim entrou o porteiro. Deveria ter corrido. Gaguejou um pouco. Fecharam-no, mas eu vou desparafusar o caixão para que o senhor possa vê-la. Aproximava-se do caixão quando eu o detive. Não quer? Não, respondi. Calou-se e eu fiquei constrangido porque senti que não deveria ter dito isso. Momentos depois me olhou. Por quê? Perguntou, mas sem censura, como se pedisse uma informação. Não sei. Então, retorcendo o bigode branco, declarou, sem olhar para mim: eu compreendo. Tinha olhos bonitos, azuis claros e a tez um pouco avermelhada. Deu-me uma cadeira e sentou-se também um pouco atrás. A enfermeira levantou-se e dirigiu-se para a saída. Nesse momento, o porteiro me disse: o que ela tem é um cancro. Como não entendesse o que ele dizia, olhei para a enfermeira e vi que usava por baixo dos olhos uma atadura que dava a volta na cabeça, na altura do nariz, e a atadura estava reta, só que se via a brancura da bandagem do seu rosto. Quando ela saiu, o porteiro falou: vou deixá-lo sozinho.
Não sei bem que gesto fiz, mas ele continuou de pé atrás de mim. Esta presença às minhas costas me perturbava. A sala estava cheia de uma bela luz de fim de tarde. 2 besouros zumbiam contra a vidraça, e eu senti o sono me dominar. Disse ao porteiro sem me voltar para ele: há quanto tempo está aqui? 5 anos, respondeu ele imediatamente, como se estivesse a vida toda à espera da minha pergunta. Em seguida conversou muito. Ele teria ficado muito espantado se alguém lhe tivesse dito que acabaria como porteiro do asilo de Marengo. Tinha 64 anos e era paraísense. Nesse momento eu o interrompi. O senhor não é daqui? Depois lembrei-me de que antes de me conduzir ao diretor, ele me falara de mamãe. Dissera-me que era preciso enterrá-la depressa, porque na planície fazia muito calor, sobretudo nessa região. Foi então que me informou ter vivido em Paris e que tinha dificuldade em esquecer. Em Paris, às vezes, fica-se como morto em 3, 4 dias. Aqui não. Ainda nem nos acostumamos à ideia de já termos de correr atrás do carro funerário. A mulher dele dissera, então: cala-se, não são coisas que se digam ao senhor. O velho emburrecera e se desculpara. Eu interrompi para dizer: não, não. Achava que dizia o certo e interessante. No pequeno necrotério, confiou-me que entrara no asilo como indigente, como se sentia ainda útil, oferecera-se para o lugar de porteiro. Observei que afinal era também um pensionista. Disse-me que não. Já me chamara a atenção a maneira pela qual se referia a eles, aos outros e mais raramente aos velhos, ao falar dos pensionistas, alguns dos quais não eram mais velhos do que ele, mas não era a mesma coisa, evidentemente. Ele era porteiro e de certa forma tinha direitos sobre os outros. Nesse momento entrou a enfermeira à tarde, caíra bruscamente. Muito depressa, a noite tornara-se espessa através da claraboia. O porteiro ligou o interruptor e eu fiquei por momentos ofuscado pela irrupção súbita da luz. Convidou-me para ir ao refeitório e jantar, mas eu não estava com fome. Ofereceu-se então para me trazer uma xícara de café com leite. Como gosto muito de café com leite, aceitei e ele voltou alguns instantes depois com uma bandeja. Bebi, tive então vontade de fumar, mas hesitei porque não sabia se podia diante de mamãe. Pensei, não tinha nenhuma importância. Ofereci um cigarro ao porteiro e fumamos. Não sei se sabe, disse em dado momento, mas os amigos da senhora sua mãe também vêm para vê-la. É o costume, tenho de ir buscar cadeiras e café. Perguntei-lhe se não poderia apagar uma das lâmpadas. O brilho da luz das paredes brancas me cansava. Disse-me que não era possível. A instalação era feita assim, ou tudo ou nada. A partir daí não prestei mais muita atenção nele. Saiu, voltou, arrumou as cadeiras. Numa delas empilhou xícaras à volta de uma cafeteira. Depois sentou-se diante de mim, do outro lado de mamãe. A enfermeira estava também no fundo de costas. Não via o que ela estava fazendo, mas pelo movimento dos braços acho que fazia tricô. A temperatura era agradável, o café me reanimara e pela porta aberta entrava um cheiro de noite e de flores. Acho que cochilei um pouco. Foi um farfalhar que me despertou. Por ter fechado os olhos, a sala pareceu-me de um branco ainda brilhante.
Na minha frente não havia uma única sombra. De cada objeto, cada ângulo, todas as curvas desenhavam-se com uma pureza que me feria os olhos. Foi neste momento que entraram os amigos de mamãe. Ao todo eram uns 10 e deslizavam em silêncio na luz que cegava. Sentaram-se sem que uma só cadeira rangesse. Eu os via como nunca vira ninguém até então, nem um só detalhe dos seus rostos ou dos seus trajes me escapava. Não os ouvia, no entanto, e tinha dificuldade em acreditar que fossem reais. Quase todas as mulheres usavam avental, e o cordão que lhes apertava a cintura lhes destacava mais o ventre caído. Nunca havia reparado que as barrigas das mulheres velhas podiam ser tão grandes. Os homens eram quase todos muito magros e empunhavam bengalas. O que me impressionava nas fisionomias era que eu não lhes via os olhos, mas unicamente um brilho fosco no meio de um ninho de rugas. Quando se sentaram, a maioria deles olhou-me e balançou a cabeça com constrangimento, os lábios todos comidos pelas bocas desdentadas, sem que se eu soubesse ao certo se me estavam cumprimentando ou se era apenas um tique. Acredito que me cumprimentaram. Foi nesse momento que me dei conta de que estavam todos sentados diante de mim, maneando as cabeças em volta do porteiro. Por um momento tive a impressão ridícula de que estavam ali para me julgar. Depois, uma das mulheres começou a chorar. Estava na segunda fila, escondida por uma de suas companheiras, e eu não via muito bem. Chorava, dando pequenos gritos regularmente. Parecia-me que nunca mais pararia. Outros davam a impressão de não ouvir. Estavam abatidos, tristes e silenciosos. Olhavam para o caixão, para a bengala ou para qualquer coisa, mas só isso. A mulher continuava a chorar. Eu estava muito admirado porque não a conhecia. Gostaria de não ouvir mais. Não ousava dizer isso, porém, o porteiro debruçou-se sobre ela e falou-lhe, mas ela sacudiu a cabeça, balbuciou qualquer coisa e continuou a chorar da mesma regularidade. O porteiro veio então para o meu lado, sentou-se junto de mim e, ao fim de um longo momento, informou-me, sem me olhar. Ela era muito ligada à senhora sua mãe. Disse que era sua única amiga e que agora não tem mais ninguém. Ficamos assim por um longo momento. Suspiros e os soluços da mulher tornavam-se mais raros. Fumegava muito. Por fim calou-se. Eu não tinha mais sono, mas estava cansado e me doíam os rins. Agora era o silêncio de todas aquelas pessoas que me era penoso. Apenas de vez em quando ouvia o ruído estranho e não conseguia compreender de que se tratava. Acabei adivinhando que alguns dos velhos chupavam o interior da bochecha, deixando escapar esses estranhos estalidos. Estavam tão absortos nos seus pensamentos que nem se davam conta disso. Tinha até a impressão de que estar morta, deitada no meio deles, nada significava a teus olhos. Mas hoje creio que era uma impressão falsa. Tomamos todo o café servido pelo porteiro. Em seguida não sei mais nada. A noite passou. Lembro-me de que em dado momento abri os olhos e vi que os velhos dormiam drobados em si mesmos, à exceção de um único que, de queixo encostado nas costas das mãos, que se agarravam à bengala.
me olhava fixamente como se esperasse apenas meu despertar. Depois voltei a adormecer. Acordei porque os rins me doíam cada vez mais. No dia, se... ó, no dia resvalava sobre a vidraça. Logo depois, um dos velhos acordou e tossiu muito. Encarava no grande lenço encharcar, escarrava no grande lenço xadrez, e todas as vezes era como se os escarros fossem arrancados. Acordou os outros e o porteiro disse que deviam ir embora. Levantaram-se. Essa vigília incomoda lhes dera às fisionomias um ar de cinzas. Ao saírem, para grande espanto meu, vieram todos apertar-me a mão, como se esta noite, em que não havíamos trocado uma só palavra, tivesse aumentado nossa intimidade. Estava cansado. O porteiro me levou ao quarto e pude arrumar-me um pouco. Voltei a tomar café com leite, que estava muito bom. Quando saí, o sol tinha nascido completamente. Por cima das colinas que separaram Marengo do mar, e o céu estava cheio de manchas vermelhas, e o vento que passava por cima delas trazia um cheiro de sal. Era um belo dia que se anunciava. Havia muito tempo que não ia ao campo e sentia o prazer que teria de passear se não fosse por mamãe. Mas esperei no pátio de um pântano, respirava o cheiro da terra úmida e não tinha mais sono. Pensei nos colegas do escritório. A esta hora levantavam para ir trabalhar. Para mim era sempre a hora mais difícil. Pensei um pouco nessas coisas, mas um sino que tocava no interior dos prédios me distraiu. Houve uma movimentação por trás das janelas e depois tudo se acalmou. O sol estava um pouco mais alto, começava a aquecer meus pés. O porteiro atravessou o pátio e veio dizer que o diretor estava me chamando. Fui ao seu escritório, fez com que eu assinasse alguns documentos. Reparei que estava vestido de preto, com calças listradas. Pegou o telefone e me interpelou. Os empregados da agência funerária já chegaram. Vou pedir-lhes que fechem um caixão. Quer ver sua mãe pela última vez? Disse que não, baixando a voz. Deu uma ordem pelo telefone. Diga aos homens que podem ir. Disse-me em seguida que assistiria ao enterro e eu agradeci. Sentou-se por trás da escrivaninha, cruzou as pernas pequenas, informou-me de que estaríamos só eu e ele, com a enfermeira de plantão. Em princípio, os pensionistas não deveriam assistir aos enterros, deixava-os apenas fazer o velório. É uma questão de humanidade, observou, mas nesse caso dera autorização para acompanhar o cortejo a um velho amigo de mamãe, Thomas Pérez. Então o diretor sorriu e disse: não sei se compreende. É que um sentimento um pouco infantil, mas ele e sua mãe nunca se separavam. No asilo brincavam com eles e diziam a Pérez: essa noiva. Ele ria. Isso desagradava. E o fato é que a morte da senhora Melsalt o abalou muito. Achei que não lhe deveria recusar a autorização, mas o conselho do médico proibiu-lhe o velório de ontem. Ficamos calados durante bastante tempo. O diretor levantou-se e olhou pela janela do escritório.
A certa altura, observou. Chegou o paroco de Marengo, está adiantado. Avisou que seriam necessários pelo menos 45 minutos para ir a pé até a igreja, que fica na própria aldeia. Descemos diante do prédio. Estava o padre e duas coroinhas. Um deles segurava um turíbulo e o padre abaixava-se para regular o comprimento da corrente de prata. Quando chegamos, o padre se levantou, tratou-me de meu filho e disse-me algumas palavras. Entrou e eu segui. Vi de relance que os parafusos do caixão estavam apertados e que havia na sala 4 homens negros. Ouvi ao mesmo tempo o diretor dizer-me que o carro estava à espera na estrada. E o padre conversar com relações. A partir desse momento, tudo se passou muito depressa. Os homens aproximaram-se do caixão. Com um lenço, o padre, seus acólitos, o diretor e eu saímos. Diante da porta estava uma senhora que eu não conhecia. O senhor Mechal, disse o diretor. Não ouvi o nome dessa senhora e apenas compreendi que ela era enfermeira. Sem um sorriso, ela inclinou o rosto ossudo e comprido. Depois nós nos afastamos para deixar passar o corpo. Seguimos os homens e saímos do asilo. Diante da porta estava o carro, envernizado, comprido e reluzente. Me lembrava um porta-canetas. Ao lado dele estava o agente funerário, um homenzinho de roupas ridículas e um velho com um ar constrangido. Compreendi que era o senhor Pérez. Tinha um chapéu de feltro, de copa arredondada e abas largas. Tirou quando o caixão atravessou a porta. Um terno cujas calças se enrolavam nos sapatos e uma gravata de tecido preto, pequena demais para a camisa branca de colarinho alto. Seus lábios tremiam debaixo de um nariz semeado de pontos pretos. Cabelos brancos, bastante finos, deixavam passar curiosas orelhas pendentes e mal acabadas, de uma cor vermelho sangue, que no rosto pálido me impressionou. O agente funerário indicou-nos os lugares. O padre ia na frente, depois vinha o carro, em volta destes 4 homens. Atrás, o diretor e eu, e fechando o cortejo, a enfermeira e o senhor Pérez. O céu estava cheio de sol. Começava a pesar sobre a terra e o calor aumentava rapidamente. Não sei por que esperamos bastante tempo antes de começarmos a andar. Eu estava com o calor debaixo das roupas escuras. O velhinho que tornara a cobrir a cabeça tirou outra vez o chapéu. Voltaram-me um pouco para o seu lado e olharam quando o diretor me falou dele. Disse-me que muitas vezes minha mãe e o senhor Pérez iam passear à noite até a aldeia acompanhados por uma enfermeira. Eu olhava os campos à minha volta por meio das linhas de escripés que conduziam às colinas perto do céu, desta terra russa e verde, dessas casas esparsas e bem desenhadas. Eu compreendia a mamãe. A noite, nesta região, devia ser como uma melancólica trégua. Hoje, o sol transbordante que fazia estremecer a passagem tornava-a deprimente e desumana. Pusemos-nos a caminho. Foi nesse momento que reparei que o senhor Pérez mancava ligeiramente. Pouco a pouco a velocidade do carro aumentava e o velho ficava para trás. Um dos homens que rodeava o carro também se deixou ultrapassar e andava agora do meu lado. Eu estava admirado pela rapidez com que o sol subia para o céu. Eu me dei conta de que havia muito campo, subia com um canto
dos insetos e o crepitar da grama. O suor escorria pelo meu rosto. Como não estava de chapéu, eu me abanava com o lenço. O empregado da agência funerária disse-me então qualquer coisa que não ouvi, ao mesmo tempo em que com a mão esquerda limpava a testa com o lenço, com a mão direita levantava a pala do boné. Como? Perguntei. Está forte, repetiu ele apontando para o céu. Sim, concordei. É sua mãe que está ali? Perguntou-me um pouco depois. Sim, tornei a dizer. Era muito velha? Assim, respondi, porque não sabia ao certo quantos anos tinha. Em seguida calou-se. Voltei-me e vi o velho Pérez a uns 50 metros atrás de nós. Apressava-se, branindo o chapéu de feltro com o movimento do braço. Olhei também para o diretor, andava com muitas dignidades, sem gestos inúteis. Algumas gotas de suor formavam-se na sua testa, mas não as enxugava. Parecia-me que o cortejo ia um pouco mais depressa. À minha volta era sempre a mesma passagem luminosa, plena de sol. O brilho do céu era insuportável. Em dado momento, passamos por uma parte de estrada que fora refeita havia pouco. O sol derretera o asfalto. Os pés enterravam-se nele, deixando aberta a sua polpa luzida. Por cima do carro, o chapéu do cocheiro, de couro curtido, parecia ter sido moldado nesta lama negra. Eu estava um pouco perdido entre o céu azul e branco e a monotonia dessas cores. Negro pegajoso do asfalto aberto, negro desbotado das roupas, negro lacra do carro. Tudo isso, o sol, o cheiro de couro e de esterco do carro e do verniz, do incenso, do cansaço de uma noite de insônia, me perturbava o olhar e as ideias. Voltei-me. Uma vez mais, Perry pareceu-me muito distante, perdido, numa bruma de calor, e depois não distingui mais. Perguntei-o com o olhar e vi que abandonara a estrada e estrara pelo campo. Constatei também que na minha frente a estrada fazia uma curva. Compreendi que Pérez, conhecedor da região, cortara caminho para nos alcançar. Na curva, conseguira juntar-se a nós. Em seguida, nós o perdemos. Tomou ainda várias vezes atalhos através do campo. Quanto a mim, sentia o sangue latejar nas têmporas. Tudo se passou então com tanta rapidez, certeza e naturalidade de que já não me lembro mais de nada. Uma coisa apenas: na estrada da aldeia, a enfermeira falou comigo. Tinha uma voz especial que não combinava com o seu rosto, uma voz melódica e trêmula. Se andarmos devagar, disse ela, arriscamo-nos a uma insolação, mas se andarmos depressa demais, transpiramos e na igreja apanhamos um resfriado. Tinha razão, não havia saída. Conservei ainda algumas imagens desse dia, por exemplo, o rosto de Pérez quando pela última vez se juntou-se a nós no próximo aldeia. Grandes lágrimas de abatimento e de dor corriam-lhe pela face, mas por causa das rugas não fluíam, espalhavam-se, juntavam-se e formavam um espelho d'água naquele rosto destruído. Houve ainda a igreja e os aldeões nas calçadas, os gerânios vermelhos sobre os túmulos do cemitério,
o desmaio de Pérez. Disse-ia uma marionete desconjuntada, a terra cor de sangue que deslizava sobre o caixão de mamãe, a carne branca das raízes que nela se misturavam, mais gente ainda, vozes, a aldeia, à espera diante de um café, o ronco incessante do motor e a minha alegria quando o ônibus entrou no ninho de luz de Arja. E eu pensei que me deitar e dormir durante 12 horas.